Bom dia, terceiro ano. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nossa aula será de português e nós estaremos falando sobre pontuação. Vocês vão abrir o livro na página 50 e vamos falar sobre os sinais de pontuação. Vamos lá, ó. Nós temos aí nessa página um trecho de um texto, prestando atenção aos sinais de pontuação destacados. Guardei o dedal para lembrar que a gente precisa tecer a felicidade e o maiô, porque um pouco de coragem não faz mal a ninguém. Olha esta caixinha de música, seu avô me deu quando você nasceu, não é linda? Os textos geralmente apresentam sinais de pontuação. Vamos conhecer alguns. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, né? E esses são fundamentais para a compreensão de um bilhete, de uma história e de uma notícia. Vamos conhecer como o ponto de interrogação. Ele indica uma pergunta. Vou colocar aqui, ó. Quantos anos você tem? Você vai usar o ponto de interrogação, porque o interrogação indica uma pergunta. Qual é a sua idade? Onde você vai? Como você está? Qualquer pergunta que você vai fazer, você vai usar o ponto de interrogação, que é esse aqui, ó. Ponto de interrogação. Então, se eu for fazer qualquer pergunta a alguém e eu estiver escrevendo essa pergunta, eu vou colocar o ponto de interrogação. Você foi na praia? Como foi o seu dia? Né? Qual é o dia da semana? Como você está? Como está a sua família? Né? Onde você vai? Qualquer pergunta você vai usar o ponto de interrogação. Vamos para o outro. O pontinho final, que é esse pontinho aqui, ó. Ele serve para indicar o fim de uma frase. Vou citar um exemplo aqui, ó. Vovó comeu banana. Vovó comeu banana. Para finalizar essa frase, eu vou usar o ponto final. Sempre que eu quiser finalizar uma frase e não for uma pergunta, né? E não for uma exclamação, eu vou usar o ponto final. Agora, próximo que a gente vai ver o ponto de exclamação, que é esse pontinho aqui, ó. Ele é usado para indicar quando você está falando, escrevendo algo, né, que indica admiração, alegria, espanto. Exemplo: que susto! Que dia lindo! Né? Aí aqui, ó, tá escrito o exemplo. Que caixinha de música linda! Eu vou dar um exemplo aqui. Que menina bonita! Sempre que eu quiser indicar admiração, alegria, espanto, eu vou usar o ponto de exclamação, que é esse pontinho aqui. E nós temos também a vírgula. A vírgula, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Eu vou citar um exemplo aí, ó. Você tem o exemplo aí. No baú havia um maiô, aí vírgula, uma palmatória, vírgula, uma caixinha de música e um dedal. Eu vou citar um exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar o primeiro aqui.
Eu vou usar a vírgula para separar o que eu fui comprar, ó. Café, vírgula, arroz, vírgula, feijão e tomate. Pontinho final. Então, a vírgula é usada para separar, para fazer uma separação, para dar uma pausa naquilo que você tá lendo, né? Você vai virar o livro para a página 51. Se tiver o ponto de exclamação, você vai colocar o de interrogação. Se tiver o de interrogação, vai botar o ponto final. Se tiver o ponto final, vai colocar o de exclamação. E vai virar para a página 52. E vai fazer o seguinte. Ler esse trecho aí do poema e colocar a pontuação adequada. Você vai colocar aí, ó, você vai ver se tem ponto final, onde que é a vírgula e onde que é o ponto de exclamação. Depois você vai ler a tirinha ali, ó. Tirinha é esses quadrinhos, tá bom? E vai responder. Por que foi usado o ponto de interrogação no primeiro quadrinho? O ponto de interrogação é usado numa pergunta, né? Então você vai responder. Letra B. Por que no segundo quadrinho foi usado o ponto final? Por quê? Porque o menino estava fazendo o quê? Uma afirmação. Toda vez que ele estiver afirmando algo, você vai usar o ponto final. E C. Que sinais de pontuação aparecem no terceiro quadrinho? Você vai ver quais sinais que aparecem para escrever. E na letra D, em que quadrinho foi utilizado o ponto de exclamação? Aquele que está indicando o que aí no quadrinho. Você vai ver o que está indicando. Ó. Eu coloquei o que indica. Indica admiração, alegria, espanto, medo. Então você vai ver o que está indicando. Tá bom? Então essa foi a nossa aula. Um beijinho e até a próxima.